Vocês sabem o que é que significa Gabriel? Eu queria mostrar para vocês aqui no Museu do Louvre essa pintura incrível de Leonardo da Vinci, a Virgem das Pedras. Reparem como Nossa Senhora está numa gruta magnífica, um lugar espetacular, um lugar desconhecido para nós, que não se parece em nada com a região da Judéia, nem com o Egito, que é o lugar onde a gente acredita que se passa essa narrativa. Sabem quem está aqui? Bom, primeiro à esquerda, a gente vê João Batista como quem se ajoelha diante do menino que está à sua direita, que é o menino Jesus. E Jesus abençoa João Batista. Isso nos remete aos evangelhos, no momento em que João Batista dirá, muito mais tarde, já adulto, que não é digno nem de vestir as sandálias de Jesus. Agora, existe uma dúvida interessante aqui. Quem é esse anjo que a gente vê na imagem? Gabriel ou Uriel? Porque esse quadro é inspirado em textos apócrifos. E os apócrifos nos dizem que a família de João Batista, que também morava em Belém, se encontrou com a Sagrada Família quando iam para o Egito fugir da perseguição de Herodes, que queria matar as crianças, inclusive, e principalmente Jesus. Nas narrativas dos apócrifos, esse anjo é identificado como Gabriel, mas até recentemente aqui no Museu do Louvre, o nome que aparecia era o do anjo Uriel. Qual será ele? Bom, o Louvre tirou da plaquinha. A gente não tem mais uma identificação precisa. Temos um anjo e ele segura o menino Jesus. É uma pintura rara de Leonardo da Vinci, retratando o encontro de dois gigantes, o profeta João Batista e Jesus, que será visto como o salvador da humanidade. É interessante a gente notar que é uma das poucas pinturas dessa galeria protegida com vidro. Bom, isso tem alguma razão. Primeiro, a importância dela. É uma obra de Leonardo da Vinci. A Mona Lisa também está protegida por um vidro. Outros quadros muito importantes são protegidos com vidro. E aqui é importante notar que esse quadro de Da Vinci é considerado o primeiro de duas tentativas. Esse é o mais antigo e não foi restaurado. O outro, já restaurado, está na Galeria Nacional em Londres. São duas obras maravilhosas retratando a mesma cena. Lembra que eu falei, tem que ir lá perguntar para o Da Vinci? Isso aqui tem que perguntar, era Gabriel ou era Uriel? A gente tende a pensar que era o anjo Gabriel. É o anjo que está mais associado à história de Maria. Vocês sabem o que é que significa Gabriel? Não vale procurar na internet. Não vale, não vai. Até porque eu já disse, vai que está errado lá. Gente, primeira coisa, todos os nomes que terminam em El têm relação com Deus. Né? Rafael, por exemplo, que é o nome do meu filho, é o Deus da cura. Emanuel é o Deus conosco. Gabriel, os árabes vão chamar de Jibril, ou Gibril. É a força de Deus. El, gente, é uma daquelas palavras que os hebreus começaram a usar para evitar dizer o nome de Deus em vão. Eles começaram a encontrar outras maneiras de se referir a ele, ao Deus Javé. Uma delas é dizer Hashem, o nome, ou seja, aquele nome que eu não devo dizer. Eles aprenderam também a chamar Deus de El. Quando Abraão chegou da Mesopotâmia, encontrou ali os cananeus que já estavam na Terra Santa, os cananeus tinham um dos deuses deles, um dos mais importantes, era o deus El, que passou a ser uma palavra que foi incorporada à compreensão dos hebreus do que era a relação deles com Deus, e passou a existir, então, a ideia de El como sendo o Deus. Sabe que no começo, no Gênesis, há uma ideia ainda de vários deuses que vai com o tempo desaparecendo. Então, no tempo de Abraão, a gente é levado a pensar que Abraão não era monoteísta. Pasmem, mas isso é fato. Abraão provavelmente tinha relacionamento, pelo menos acreditava na existência de outros deuses. Não que ele adorasse outros deuses, só um. Mas Abraão conviveu com a ideia
politeísta, que é a ideia dos cananeus, e o Gênesis fala disso, algumas vezes, quando fala que Javé é o mais poderoso, quando Javé é ciumento dos outros deuses. Tem alguns momentos, a gente pode falar disso no outro momento, mas é importante lembrar isso. Então esse El, que está no nome Gabriel, que é o anjo, o arcanjo, né, um dos anjos mais importantes, o mensageiro de Deus. Gabriel é a força de Deus, ou também entendido, eu não gosto dessa interpretação, como Deus é a minha força. Porque aí é mais a pessoa que dá o nome para o filho de Gabriel, que quer entender que Deus é a minha força. Mas quando a gente vai lá na origem, a gente entende que o Gabriel, o anjo mais mencionado de todos, ele está na viagem noturna de Maomé. Gabriel aparece para Maomé. Abraão se encontra com o anjo Gabriel. Maria se encontra com o anjo Gabriel. É o anjo mais importante, talvez? Historicamente, é o mais citado, é o que está nos momentos mais importantes. Então, eu não acho que Deus é minha força, é o nome dele. Ele é a força de Deus. Então, o anjo Gabriel, a força de Deus. Eu acredito que Da Vinci estava falando de Gabriel quando fez essa obra-prima.